Quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira. Seja muito bem-vinda aqui à 98 News. Bom tê-la conosco, ouvidora. Bom dia, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Gabriela para facilitar a nossa conversa aqui. Com certeza. Estamos eu, Guilherme Ibrahim, e o Júlio Vieira aqui também. Acho que o primeiro ponto para a gente tratar, Gabriela, é explicar para as pessoas como funciona a ouvidoria. A gente tem uma percepção do poder público, regra geral, sempre muito pouco afeito e disponível e com ferramentas para ouvir reclamações, sugestões, pedidos de maneira geral. A ouvidoria funciona para preencher exatamente este espaço e como ela faz isso? Então, quando a gente pensa em ouvidoria, a gente volta na palavra, né, na origem da palavra ombudsman, é exatamente isso. A gente pensa numa administração pública no Estado muito grande e o cidadão pequenininho, e ele com muita dificuldade para poder chegar até o poder público e solicitar suas demandas. Então, a Ouvidoria Geral do Estado, ela foi criada em 2004 e ela tem uma diferença em relação a todas as outras ouvidorias estaduais, que ela é criada já no status de secretaria, é uma secretaria cidadã, ela não tem nenhuma vinculação a não ser com o governador, ela não se subordina a outras controladorias, a outras áreas do governo, justamente para poder fortalecer o trabalho da ouvidoria nesse elo estratégico que ela existe de comunicação entre o cidadão e a administração pública. Com que ferramentas ela atua de maneira geral? O cidadão tem que mandar WhatsApp, ele tem que mandar e-mail, ele tem que telefonar para o governo e dizer: oi, tudo bem, eu tenho uma demanda aqui a ser feita. Como é que isso funciona? Então, hoje a gente trabalha com 11 portas de entrada. Então, a gente recebe manifestações pelo WhatsApp. A gente tem uma assistente virtual que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com inteligência artificial na porta de entrada para poder receber essas manifestações. A forma que a gente fala que o usuário ele comunica com todas as ouvidorias públicas são através de manifestações, né? Dá um passo atrás para poder explicar. Então, ele pode fazer manifestações de denúncias para nos ajudar a fazer alguma apuração de atos, eventualmente atos ilícitos em relação à administração pública. Ele pode nos ajudar com sugestões de melhorias de serviço público, de novas políticas públicas, ele pode nos ajudar com reclamações, e isso nos ajuda muito a monitorar os serviços públicos e as políticas que já estão sendo implementadas, e até com os elogios, que reforçam comportamentos ou políticas que estão sendo, né, estão em curso. Ele pode nos procurar também pelo telefone, a gente tem 162, que é um 0800 da ouvidoria. Ele pode procurar a gente pelo nosso site, que é através diretamente do MGOvo, que é o sistema que a gente tramita as manifestações. A gente faz atendimento presencial, a gente recebe cartas, ofícios, SEIs. A gente está dentro do MGEP, que é aquele aplicativo que ele vai consolidar os principais serviços que o Estado atualmente oferece. E a gente também tem um programa que chama Ouvidoria Móvel, que a gente inverte um pouco a lógica. Pensando na comunicação mais como uma via dialógica, né, que a gente está ali para poder construir soluções em conjunto, a gente também provoca essa escuta um pouco menos institucionalizada e mais focada no cidadão, que é quando a gente vai até os serviços, os municípios, para poder provocar a escutativa do cidadão. Bom, Gabriela, tem um ponto importante. A própria Defensoria identificou um número maior de elogios e também reclamações ali no sistema. Para vocês, isso é um termômetro de que as pessoas estão entendendo melhor o trabalho da ouvidoria e, digamos assim, perpassando essas pontes que vocês estão tentando construir aqui no Estado? Sim, com certeza. A gente tem um trabalho, assim, um dos pilares muito grandes da ouvidoria é a comunicação. A gente sabe que muito cidadão ainda não conhece a ouvidoria. Esse é um grande desafio. Vou fazer comparação em números. Quando a gente pega o número total de manifestações, por exemplo, da Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo, eles recebem 900 mil manifestações por ano. A gente recebe 137 mil em média. Quando a gente iniciou em 2019, a gente recebia 54 mil manifestações. Então, a gente percebe que ainda existe esse desafio enorme de fazer com que todos os mineiros saibam que existe uma ouvidoria. E aí, quanto maior for o número de manifestações, melhor será a nossa amostra para a gente poder passar um diagnóstico mais preciso para os gestores e recomendações gerenciais mais significativas. Pela proporção de população, são aproximadamente 900 mil em São Paulo, né? Minas tem 21 milhões de habitantes, São Paulo 45 milhões. Se a gente pegasse pela proporção,
deveríamos ter aqui uma média de mais ou menos 400 mil reclamações. Né? Exatamente, que hoje a gente não verifica esse número. Então é um desafio imenso para a gente, e por isso que a gente tem investido cada vez mais nesse programa de ouvidoria móvel, para que a gente vá até o cidadão e apresente os nossos canais. Hoje, a gente está no início de junho, nós já fizemos 51 ações de ouvidorias móveis nesse ano de 2025 em diversos locais do estado. Eu estou usando agora o empirismo das ruas e das conversas para tentar lhe fazer uma pergunta sobre esse diagnóstico. A gente sempre teve, na cultura brasileira, uma ideia de que, eu não vou acionar nenhum serviço público, porque no fim das contas vai ficar lá um servidor que nem me dá resposta, ou que as coisas nunca voltarão na proporção do que eu pedi. Isso ainda é algo que está colocado no dia a dia do funcionamento da ouvidoria. E eu pergunto especialmente quando vocês fazem as ouvidorias móveis, de irem até o interior do estado ou irem até determinadas cidades, ainda se encontra essa ideia cercando a ação do cidadão para o estado? Eu acho que sim, mas eu acho que é um problema que a gente enfrenta em relação à administração pública como um todo, né? Esse descrédito. Então, esse esforço que a gente tem, porque um pilar também muito importante da ouvidoria é ter a reputação. Então, assim, as pessoas têm que confiar que quando elas vão entrar na ouvidoria, elas vão ter uma resposta efetiva para o problema delas. Senão é só mais uma circunstância de uma experiência muito ruim. Por outro lado, também, como ouvidoria, a gente tem uma oportunidade muito grande de reparar e reconquistar a reputação em relação ao próprio Estado. Porque, às vezes, eventualmente, ele teve uma experiência muito ruim um dos prestadores de serviço, né, em alguma das secretarias estaduais, e aí quando ele chega na ouvidoria, por isso que a gente trabalha com um padrão de qualidade quase Disney, assim, de atendimento, de reconquistar, desde a porta de entrada até o acompanhamento, como a gente faz as cobranças com os órgãos e a resposta final, porque a gente dá a resposta final individualizada, para que a gente possa resgatar nele essa credibilidade e que ele acredite que ali, pelo menos, ele vai ter uma resposta para o que ele está precisando. Gabriela, tem diferentes setores do governo, da economia, investindo muito em tecnologia para fazer essas comunicações, reduzir essas distâncias geográficas que são absurdas no Brasil e em Minas Gerais. Como que vocês estão fazendo na ouvidoria? Com tecnologia e vou além. Existe algum trabalho voltado para o uso da inteligência artificial na melhoria dessa comunicação com a população mineira? Sim, a gente tem investido muito em inteligência artificial, principalmente na porta de entrada, que é para dar para a gente um pouco mais de ganho até de efetividade. A gente sabe que o recurso do Estado está cada vez mais escasso, é difícil contratar novos servidores públicos. A situação fiscal, a gente sabe, do Estado de Minas Gerais é dramática, né? A gente está aí enfrentando um problema muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir investir em tecnologia, mais vantagem a gente tem para poder compensar todas essas outras adversidades. Mas a gente tem sempre que equilibrar, porque assim, ao mesmo tempo que a gente deixa uma porta de entrada e um canal de comunicação mais interativo e mais acessível, eu tenho que equilibrar isso, porque hoje eu atendo diversas gerações. E tem pessoas que só vão confiar na ouvidoria se eu fizer um atendimento presencial, se eu fizer um bom atendimento por telefone. Então, eu não posso prescindir também de uma humanização muito grande no meu atendimento, porque eu preciso atender essas duas frentes. A frente mais ágil, mais tecnológica, e elas se conciliam com uma frente também mais conservadora, mais tradicional, que precisa ter o acolhimento devido na ouvidoria. Ainda mais numa população que está envelhecendo e em um estado que tem muitas cidades pelo interior com essa vida pacata de pessoas que não têm tanta relação com a tecnologia. É importante trazer... É outra estratégia. Ótimo. É mais ou menos aquela história da gente que tem pais e mães que não eram muito afeitos a usar app de banco e que diz, no fim das contas, eu quero conversar com quem lida com o meu dinheiro. Exato. Mas eu preciso de um ser humano para lidar com alguma coisa tão sensível. Eu queria puxar aqui um ponto da conversa, ouvidora, sobre formulação de política pública. Como é que esse trabalho é feito? Porque me parece, às vezes, o cidadão ter essa distância para o Estado para a resolução de problemas. Mas também que tem gente que está querendo propor coisas, dizendo, mas eu tenho a solução, ou eu tenho uma ideia, ou eu queria opinar sobre um serviço qualquer na minha região, numa superintendência ou algo assim. Como é que é esse caminho, ele, depois que chegou dentro do governo, dentro da ouvidoria, como é que ele é transportado, aquela informação, pedido, solicitação, para quem atua com formulação de política pública dentro do Estado?
Foi ótima a sua pergunta, porque realmente a gente tem um problema, até pelo tamanho do Brasil, né, de uma lacuna da participação social quando a gente vai fazer a formulação das políticas públicas. E a participação social, ela realmente, às vezes, é muito custosa. Você pensa no indivíduo mediano, né, ele não tem tanto tempo assim para poder participar de conselhos, de audiências públicas e de outras searas de deliberação. Quando a gente pensa na ouvidoria, a gente tem a oportunidade de uma participação social menos custosa e mais rápida. Então, o que acontece na Ouvidoria Geral do Estado? A gente recepciona aquelas manifestações, faz uma análise para aquele dado virar uma informação de inteligência e a gente converte isso casando com o planejamento estratégico de cada um dos órgãos do Estado e a gente devolve para os secretários de Estado um diagnóstico para que ele consiga justamente incorporar aquelas sugestões, aquelas reclamações no planejamento estratégico deles em novas formulações de políticas públicas. E isso é muito importante, porque a gente não precisa esperar a ocasião das eleições para poder saber o que o cidadão está precisando. A ouvidoria é um termômetro para isso. Então, quando a gente qualifica o dado do cidadão e mantém esse diálogo constante, os próprios gestores têm condição melhor de avaliar a rota deles, de saber aonde destinar. E a gente tem exemplos disso. Por exemplo, vou citar a Secretaria de Saúde, né? Que é tão importante porque ela tem um orçamento muito grande em relação ao orçamento total do Estado. Ela está em que ranking das reclamações? Posso imaginar que entre as primeiras? Ela está entre as primeiras, mas a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para poder qualificar, porque a nossa ouvidoria de saúde, ela tem uma característica que ela não recepciona só as manifestações de competência estadual. Como o SUS é tripartite, a gente acaba também recebendo as manifestações municipais. Então, eles, né, agregam ao nosso número, diferente das outras pastas de governo. Mas a Secretaria de Saúde, ela é muito rigorosa em relação à incorporação dos dados da ouvidoria. Então, mensalmente, eles recebem os nossos relatórios. A gente faz parte do planejamento estratégico deles, da revisão da LOA deles, para que eles incorporem aquelas solicitações o mais brevemente possível. Então, por exemplo, às vezes está tendo muito pedido de consultas oftalmológicas. Vai à Secretaria de Estado de Saúde e faz um grande mutirão, prioriza a assistência social para poder fazer aquele atendimento e dar uma resposta rápida porque o cidadão está efetivamente precisando. O número é bastante relevante quando se pega a curva desde 2020, que tivemos uma média de 65.400, aliás, um consolidado e não uma média de 65.400 reclamações, manifestações, melhor dizendo, recebidas, chegando a 124 mil. Eu queria uma análise sua, Gabriela, o quanto isso é aumento de canais, né, disponibilização, e a gente entende o tamanho da potência e da força disso aqui, telefone celular, WhatsApp e novos canais mais digitalizados, mas o quanto tem a ver efetivamente com uma percepção melhor das pessoas de que eu envio informações e pedidos e há respostas também por parte do governo. Então, eu acho que é o seguinte, por isso até que eu exemplifiquei, né, em São Paulo como é que é. A gente tinha uma ouvidoria aqui no Estado, apesar de muito tradicional, desde 2004, pouco conhecida, com pouco investimento nesse pilar da comunicação. Então, o cidadão conhecia ainda menos sobre a ouvidoria. Quando a gente pensa numa ouvidoria, o gráfico que a gente pensa é o seguinte: primeiro, ela vai ter uma subida muito grande de manifestações, até que todas as pessoas conheçam ela, e à medida que as pessoas vão conhecendo e vão tendo resposta, a tendência dela é estabilizar ou até reduzir, porque aí começa também a melhorar o serviço, porque o cidadão ele consegue efetivamente melhorar o serviço. Ao contrário do saque, quando você pensa numa ouvidoria de saque, que ela se orienta por resolver o problema do cliente, a ouvidoria ela tem uma característica muito diferente, que ela tem que pegar um problema individual e tornar uma solução coletiva. Ela tem que melhorar o processo, porque senão eu vou continuar atendendo aquele mesmo cidadão. Então, a minha interpretação inicial em relação ao crescimento que a gente teve nos últimos anos é mais um reflexo de aumento da porta de entrada, que a gente ampliou muito os nossos canais de entrada, e a gente tem investido muito em comunicação para que as pessoas procurem mais ouvidoria. E eu espero que a gente continue crescendo nos próximos anos, porque eu acho que a gente ainda tem um potencial muito grande e a gente não pode perder isso. Bom, falando em crescimento, o programa Voz dos Mineiros é uma das estratégias de aprimoramento aí no Estado. Quero que você fale um pouco sobre isso. O que já foi implementado e o que está previsto agora para 2025? Nós temos uma lei, que é a 3.460 de 2017, que ela vai regulamentar a participação social em todo o Estado. Então, assim, o Estado, nesse caso, eu penso no Estado
né, no Brasil todo. E aí a gente fez um diagnóstico e apesar de todos os municípios já terem a obrigação legal de terem um canal de ouvidoria, aqui no estado de Minas a gente chegou a um diagnóstico que quase 50% ainda não tinha nenhum canal. E olha que nós somos assim bem generosos na nossa classificação, bastava ter um Fale Conosco que a gente já colocou na nossa amostra como um município que tinha um canal. E aí, diante dessa complexidade, e também a gente sabe que a situação fiscal dos municípios não é fácil, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é só a lei impor e ter a obrigação para eles. A gente formulou um programa que chama A Voz dos Mineiros, que eles têm 2 objetivos. Um dos objetivos é para os municípios que não têm nenhum canal de ouvidoria em funcionamento, a gente oferece uma consultoria totalmente gratuita. Com um diagnóstico, a gente faz um diagnóstico inicial, porque a solução que eu vou dar para um município muito pequeno é totalmente diferente que eu vou dar para um município grande. Para que ao final de 100 dias, depois que ele adere ao nosso programa, a gente tenha uma ouvidoria lá instalada. Então, essa é uma das frentes do programa. Para os municípios que já têm algum canal de ouvidoria estabelecido, a nossa proposta é um fortalecimento da rede mineira de ouvidorias para que a gente fortaleça a participação social e o controle social também em ambiente municipal, porque as pessoas vivem no município. Então, o que a gente quer é essa cultura de participação, e isso vai ser melhor para todos os serviços públicos que a gente tem em Minas Gerais. Nós conversamos com a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira. Muito obrigado pelos esclarecimentos, e assim, a gente espera ter funcionado como uma espécie de eco para amplificar um papel que a gente faz aqui também como mais relevante, que é dar voz e dar espaço para que as questões que precisam ser discutidas, reclamadas, elogiadas, enfim, apresentadas, sejam trazidas à baila, né? No fundo, a gente quer que todos os mineiros consigam apresentar suas coisas boas, as coisas ruins, dizer, reclamar, e acho que esse papel é muito relevante para diminuir esse abismo que a gente ainda vê quando conversa no WhatsApp, conversa com as pessoas sobre assim, o Estado está lá distante e eu estou aqui embaixo como um pequeno cidadão que não tem nada a fazer nessa conversa. Muito antes, pelo contrário. Obrigado, Gabriela. Obrigada a vocês, gente. Tenham um ótimo dia. A gente fica muito satisfeito com a oportunidade que a gente teve aqui para divulgar o canal da Ouvidoria Geral do Estado. Agora, 8h33, a gente faz uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar ainda sobre energia aqui no Start 98 News.